Senhor, crianças. Boa tarde pra mim, boa tarde pra ti, boa tarde pra todos, boa tarde pra mim. Vocês lembram dessa musiquinha, né? E hoje vamos à nossa sexta aula, nossa sexta lição da nova revista. Você está lembrado disso, né? Então, para começar, vamos fazer a nossa oração de gratidão ao Senhor por estarmos aqui nessa aula, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos deu de saúde, pela nossa família. Então, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma aula. Toda essa lição que o Senhor preparou, que ela possa ser ministrada, Pai, agora neste momento ao nosso coração. Que possamos ouvir, Pai, a Tua voz falando conosco, Pai, nessa tarde. Para que cada criança, Pai, receba do Senhor essa ministração e as Tuas bênçãos, Pai. Nos ensina e que a Tua palavra esteja guardada no nosso coração para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, né, crianças? Hoje a gente vai cantar aqueles livros da Bíblia. Vocês lembram do livro da Bíblia? Só que os livros da Bíblia que a gente vai cantar hoje, vamos cantar somente o Novo Testamento, tá? Porque hoje a gente vai ler lá em 1 Pedro. E aí vocês vão saber onde é que fica 1 Pedro lá no Novo Testamento. Vamos lá cantar? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. Ó, paramos aqui em Pedro, não é? Mas agora vamos cantar a música toda? Pra gente não esquecer como é que canta ela toda. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Aí, cantamos todos os livros da Bíblia. Então vamos lá, onde nós paramos, né, em 1 Pedro, e vamos ver qual é o versículo da lição de hoje. Olha só, o versículo da lição de hoje, abre lá sua Bíblia em 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 5. E está escrito assim, ó: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Olha que legal, que versículo interessante, não é? Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E o que é uma pessoa orgulhosa? Como é que é uma pessoa orgulhosa? Será que eu posso ter orgulho? Olha só, quando a gente vai lá no dicionário, a gente descobre uma coisa. Primeiro, tem dois sentidos o orgulho. No primeiro diz assim, ó: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. E já no segundo significado diz assim: sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. Esse orgulho aí não é bom não, né? O primeiro orgulho é bom sim, a gente pode ter orgulho, mas a gente não pode ter esse orgulho que falamos aqui do segundo, né? Esse segundo orgulho é que não agrada ao Senhor. E é esse orgulho que não traz a alegria ao coração do Senhor, e sim a bondade do Senhor que traz a humildade. Nós falamos aqui, né, mostrei para vocês o que é o orgulho, não é? A gente vai recapitular aqui a história que a tia Stephanie contou na semana passada. A tia Stephanie contou o final da história de Esther.
Nossa, gente, foi muita emoção, não é? Vocês gostaram do final da história? Então, quem não lembra do final da história, a gente vai voltar aqui e lembrar como é que foi o final da história. Vocês lembram desse camarada aqui? Esse camarada aqui se chamava Ramã, não é? E Ramã, ele tentou acabar com o povo de Deus, os judeus, não é verdade? Ele tentou acabar com os judeus por causa de uma pessoa, por causa de Mordecai. Mordecai era um servo do Senhor que não se dobrava diante de Ramã. Ele não se ajoelhava, por quê? Porque ele só se ajoelhava ao único Deus, ao nosso Deus vivo e criador. E aí, por causa disso, desse orgulho, lembra do orgulho, da arrogância, da soberba? Por causa desse orgulho de Ramã, ele então decidiu acabar com o povo judeu. E aí ele fez o quê? Um decreto. Ele comprou a ajuda do rei e aí fez esse decreto e com o consentimento do rei. Mas o rei não sabia de uma coisa, não era? Vamos lá. Quando Mordecai soube disso, o que aconteceu com ele? Ele ficou tão triste, tão triste, tão triste, tão desesperado, que ele rasgou as suas roupas, jogou cinzas no seu corpo, porque ele demonstrava tanta tristeza do que ia acontecer. Porque ele e todo o seu povo ia morrer. Era isso que estava no decreto. Que todos iam morrer, iam ser exterminados. Gente, que tristeza, não é verdade? Muito triste. Mas aí Mordecai foi falar com Hataque. Hataque era um servo que trabalhava para Esté, a sua prima. E passou para Hataque todo o decreto, tudo o que ia acontecer com o povo judeu para que Esté estivesse ciente. E Hataque foi até Esté e contou para ela tudo que Mordecai tinha falado. Esté, então, foi lá e mandou um recado para Mordecai através de Hataque, falando que todo o povo ia orar e jejuar por 3 dias. Por quê, gente? Por que ela decidiu isso? Porque para a solução que ela precisava, para a única coisa que ela precisava, uma estratégia, ela tinha que vir do Senhor. E somente através do Senhor nós temos a resposta. Mas para isso, para que o Senhor nos responda, nós temos que buscar Ele. Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. E foi isso que Esté fez. Ela buscou primeiro ao Senhor para que o Senhor pudesse ajudá-la a ter uma estratégia, uma saída, para que ela pudesse levar o povo dela no livramento do Senhor. Então, aí Hataque foi lá e contou a Mordecai tudo o que Esté tinha falado, que era para jejuar e orar durante esse período. Após esse período de oração e de jejum, Esté resolveu então botar o seu plano em ação. Ela começou a andar pelo pátio que ficava em frente à sala do rei. E ninguém podia entrar na sala do rei sem que ele autorizasse. Vocês lembram disso, não é? Ele teria que estender o cetro para a pessoa, dando autorização. Se a pessoa entrasse sem ele autorizar, ela poderia ser morta ou poderia ir para a prisão. Então, o rei tinha que estender o cetro. E Esté começou então a andar pelo pátio, lá fora, para que o rei pudesse notá-la. E quando o rei notou que Esté estava lá, ele estendeu o cetro e ela pôde entrar na sala. E aí, o que será que ela falou, gente? Vocês lembram? Ela convidou o rei e o Ramã, né, o inimigo, para um banquete. Olha, gente, a estratégia que Deus deu a Esté. Pediu para que ela fizesse, né, um banquete. Foi o que Deus trouxe para ela. E aí, Esté fez então aquele lindo banquete para o rei e para Ramã. Ramã ficou muito agradecido porque a rainha tinha chamado ele para um banquete. E ele ficou muito orgulhoso, né? Aquele orgulho que não é bom, né? Lembra do orgulho que não é bom? E aí, ele participou do banquete. E aí o rei falou assim: Esté,
O que você quer? Conte para mim, o que você deseja? Será que Esther falou agora o que ela queria? Será, gente? Não, não foi agora. Ela pediu para o rei mais um dia de banquete. Mais um dia que ela pudesse preparar o banquete. E aí sim, olha só a estratégia do Senhor. Ela pediu esse dia, né? Mais um dia de banquete. E aí quando foi à noite, ele ficou muito incomodado durante a noite, que ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí ele falou assim, vou pegar então meu livro, porque naquela época todos os reis tinham um livro lá onde eles escreviam tudo o que acontecia no reinado deles. E aí ele pegou aquele livro e começou a ler. E aí ele descobriu que naquele livro, na história do rei, do reinado do rei, Mordecai tinha ajudado o rei a se livrar da morte, do assassinato que ele ia ter. Lembra daqueles 2 assassinos que a gente contou, que queriam planejar a morte do rei? Então, ele lembrou desse momento e aí ele lembrou de Mordecai. Quando foi de manhã, Hamã, que havia preparado o quê? Uma forca para Mordecai, porque ele era muito orgulhoso e queria que Mordecai se curvasse diante dele. E ele não se curvava. E ele falou, então eu vou matar esse cara, eu vou planejar uma morte para ele. E aí planejou essa forca. Vocês lembram disso, né? Quando Hamã chegou na frente do rei no outro dia, o rei não deixou ele falar. Ele imediatamente começou a contar sobre o que tinha acontecido, a história de Mordecai, que Mordecai tinha livrado ele dos 2 assassinos, mas sem falar de Mordecai, ele falou assim, Hamã, o que eu faço para honrar uma pessoa que me livrou da morte, que me ajudou, que esteve sempre ao meu lado, impediu os 2 assassinos? E aí Hamã, como ele era muito orgulhoso, achou que falava dele, né? Que ele estava se achando o cara, achando que o rei estava falando dele, a pessoa que queria honrá-lo. E aí ele falou, já sei, rei. Põe essa pessoa para desfilar no seu cavalo real, com as suas roupas reais, e que todo mundo possa admirar essa pessoa e falar que foi essa pessoa que ajudou o Senhor a ser livre da morte, de ser assassinado. E aí o rei gostou da ideia e falou, pois bem, Hamã, pode chamar Mordecai e que você vá com ele passear de cavalo pela cidade, dizendo que é essa pessoa que o rei deseja honrar. Olha só, gente, acabou com o orgulho de Hamã, não é? Olha o que o rei fez, mas foi estratégia do Senhor, porque o Senhor, lembra que a bondade do Senhor exalta os humildes? Mordecai era uma pessoa humilde e foi honrado pelo Senhor através da sua bondade e através do rei. Ele recebeu a sua honra. Gente, muito legal essa parte, não é? E aí? E o que aconteceu? Hamã ficou muito bravo, muito indignado, mas aí foi participar do banquete mais uma vez da rainha Esther. E ele chegou lá no banquete da rainha, começou a comer lá e conversar e tal. E aí o rei falou novamente para Esther, Esther, me conte o que você quer, o que você deseja. Fale que eu vou te realizar esse desejo. E a Esther contou toda a verdade. Falou que Hamã tinha planejado matar todo o povo dela, que ela era uma judia também e que ela ia ser morta, porque de acordo com a lei, mesmo se fosse a rainha, teria que ser morta por ser uma judia. E aí o rei falou, não acredito, o rei ficou muito indignado, com muita raiva. E aí sabe o que aconteceu? A maldade de Hamã veio sobre ele. Quem planta coisa ruim, ó, infelizmente não colhe coisas boas. Hamã foi morto também através da pior coisa que ele queria, do pior veneno, foi através de uma
forca. A forca que ele tinha planejado para matar Mordecai, ele foi morto nela. Gente, e aí? Como é que ia acontecer agora? Porque um decreto do rei feito não poderia ser voltado atrás. O decreto tinha que ser cumprido de qualquer forma. Mas aí, Esther e o rei tiveram uma ideia. Chamaram Mordecai, que agora era uma pessoa de extrema responsabilidade do palácio, começou a exercer a mesma função de Hamã. Ele teve uma ideia através do Senhor, porque o Senhor deu essa ideia a Mordecai, para que o povo pudesse se defender da morte, das pessoas que fossem atrás dele e que fossem matar o povo, eles pudessem se defender através disso. Então fizeram um novo decreto falando que eles poderiam ter o direito de se defender. O povo de Deus, o povo judeu, teria o direito de se defender da morte. E aí o povo conseguiu o livramento. Eles conseguiram. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então eles conseguiram se livrar desse decreto. Essa maneira que aconteceu, né? Eles conseguiram dar a volta por cima e conseguiram a vitória. A bênção do Senhor estava sobre eles. E aí, gente, gostaram da história de Esther? Eu amei, eu gosto muito dessa história de Esther. O livro de Esther é bem pequenininho e eu acho que você poderia também ler na sua casa, viu? Abre lá a Bíblia, lá no livro de Esther e leia todos os capítulos. São apenas 8 capítulos. 8 capítulos, rapidinho você lê. E hoje eu quero deixar aqui uma lição de casa? Não, não é uma lição de casa. Eu quero deixar aqui para vocês uma brincadeira. Isso mesmo. Eu fiz aqui, ó, quem gosta dessas brincadeiras aqui de dados, né, e pinos do livro de Esther, de toda a história de Esther. Então você pode brincar com toda a sua família. E aí você vai brincar assim, ó, vou explicar pra vocês. Você vai jogar o dado e aí no número que parar, se parar numa parte da história de Esther, que você pode pintar, colorir, fazer da forma que você quiser, pode plastificar pra não estragar depois. Então, se caiu na história, aí você vai ter que contar esse pedaço da história. Todos da família, viu? Se cair no pedaço da história, você conta a história. E assim vai. Aí o outro joga o dado e outro joga o dado. Toda a família participa. Legal, né, gente? Então você pode fazer isso lá na sua casa com toda a sua família. Já quero fazer então uma oração. Só que essa oração, eu quero fazer uma oração direcionada a vocês. Eu quero que vocês mandem pra mim se vocês tiverem algum pedido de oração. Se vocês têm alguma causa, uma bênção ou uma oração de gratidão ao Senhor, manda pra mim lá no meu WhatsApp, no privado, pede pro papai e pra mamãe mandar pra mim essa oração, que nós vamos orar juntos, tá certo? Então essa oração que vamos fazer uma oração para encerrar, mas essa oração aqui direcionada é para isso, para que vocês mandem os seus pedidos de oração para mim. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma aula. Paizinho querido, somos gratos, meu Deus, por mais uma aula, por mais uma lição, por nos ensinar, Pai, que não precisamos ser orgulhosos, que esse orgulho ruim, Pai, não venha sobre nossas vidas, que nós não nos tornemos pessoas arrogantes, soberbas, que só pensam em si mesmo. Que o Senhor nos livre, Pai, desse tipo de pessoa, desse tipo de pensamento. E que venhamos sim, Senhor Jesus, ser uma pessoa humilde, que reconhece, Senhor Jesus, a Tua bondade, reconhece, Senhor, que os seus limites, as suas falhas, os seus erros, que possamos ser uma pessoa que agrade, Pai, o Teu coração, para que as bênçãos do Senhor possam alcançar as nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Até mais, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo grande.